Potência de expoente inteiro. Sendo A um número real e N um número inteiro, definimos A elevado a zero igual a 1, se A for diferente de zero. A elevado a 1 igual a elevado a N igual a vezes A, né? É o produto de N fatores, tá? Desde que N seja maior do que 1. E A elevado a menos 1 é igual a 1 sobre A elevado a N, se A for diferente de zero. Na potência de A elevado a N, o número A é chamado de base e o número N é chamado de expoente. Pessoal, o que é novo aqui para vocês? Nada, a gente está revisando o conteúdo. Então, todas as vezes que eu tenho um produto de fatores iguais, eu posso transformar numa potência. De acordo com o vídeo, né, eu tinha uma série de fatores multiplicados, tá, dando todos os fatores iguais. Então, eu posso transformar esse produto em uma potência, uma nova operação. Então, é o mesmo que escrever 3 elevado a 4. Esse número que está aqui embaixo, como o próprio texto está dizendo, se chama base. Esse número que fica aqui se chama expoente. Tá? E o resultado que você está fazendo desse cálculo, aí sim se chama potência, tá certo? Então, primeira regra, todos sabem, né? Todo número elevado a zero será sempre 1. Todo número elevado a 1 é o próprio número, é a própria base. Esse N, você sabe que indica a quantidade de vezes que você está repetindo aquele fator, tá certo? E A elevado a menos N. Essa daqui não é muito utilizada, alguns alunos costumam esquecer. Basta você fazer o seguinte, pessoal. Toda vez que o expoente, tá, for um número inteiro negativo, nós transformamos ele em fração. Então, fica 1 sobre A, e agora esse expoente ele vai ficar positivo. Todas as vezes que você tiver um número elevado a um expoente negativo, tá certo? Vamos praticar. Aqui, 1/4 elevado à terceira. De acordo com a explicação, o que nós temos aqui? Eu tenho 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4, tá? Esse 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4 é o mesmo que 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, né? 3 vezes é 1. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Colocar esse número aqui embaixo. Ganhar um espacinho, tá certo? Só isso, ok? Próximo, pessoal. Eu tenho raiz de 7 elevado a 1. Então, de acordo com a revisão que eu fiz agora há pouco, toda vez que você tiver um expoente 1, a resposta da sua potência será sempre o quê? A base. Então, eu tenho aqui raiz de 7 como resposta, ok? Próximo. Menos raiz de 3 sobre 2 elevado a quarta. Então, é só multiplicar essa base por ela mesma 4 vezes. Então, qual é a novidade aqui? Nenhuma. Vocês já estudaram esse conteúdo. Nós estamos revisando, ok? Então, repetir 4 vezes e é só fazer o produto, tá? Raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 é o mesmo que raiz de 81. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Vai dar 16, ok? E raiz de 9 de 81, 9. Então, eu tenho 9 sobre 16 como minha resposta final. Ok? Menos 5 elevado ao quadrado. Aqui vale mais uma lembrança, né? Se o nosso expoente é par e a minha base é negativa, a minha resposta será sempre positiva, ok? E menos 5 vezes menos 5 vai dar, então, mais 25. Agora, se meu expoente é ímpar e minha base é negativa, a resposta será sempre negativa. E menos 1 elevado à terceira é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Então, isso dá 1, tá? E, por fim, menos 19 elevado a zero. De acordo com a propriedade, todo número elevado a zero é 1. Pessoal, não há uma unanimidade entre os matemáticos quanto você falar 0 elevado a zero, tá? Então, a gente exclui essa possibilidade aí. Então, trabalhando simplesmente com A elevado a zero, que é 1, ok? Então, há uma série de discussões sobre isso. Alguns autores afirmam que é possível, outros falam que é 0, outros falam que é 1. Então, a gente não tem uma unanimidade quanto a isso. Então, a gente não define aí 0 elevado a zero. Ok? Então, vamos para a próxima revisão aí, tá certo? Exemplo 2. Olha só, expoente negativo. Eu expliquei agora há pouco que toda vez que você tiver um expoente negativo, é obrigatório, coloca 1 e repete essa potência lá no denominador, agora com expoente positivo. Isso vai dar 1 sobre 25. Simples assim, ok? Professor, e fração? Pessoal, fração... um caminho mais rápido e mais fácil, mais simples, é o que? Simplesmente inverter. Inverte. Vai ficar 4 terços, inverte. Numerador vira denominador, denominador vira numerador. E aí o seu expoente vai ficar positivo. Então deu 4 terços. Professora, mas eu quero usar a regra. Como que funciona se eu for usar a regra? Vou fazer aqui no cantinho então. Se você for usar a regra, 1 obrigatório. Tem que ser sempre esse 1. Aí você repete a potência, 3/4, com expoente
positivo. Você observa o que aconteceu aqui, ficou uma divisão de fração. A regra manda você repetir a fração e multiplicar pelo inverso da outra. Isso deu 4/3. Observa que é o mesmo cálculo. Eu acho bem mais simples, simplesmente inverte e troco o sinal do expoente, tá? Eu acho que o cálculo fica mais rápido para você desenvolver. Próximo. Raiz de 7 elevado a menos 2. Então, pessoal, expoente negativo, 1 obrigatório, repete esse 7 elevado a 2, porque agora o meu expoente ficou positivo, tá certo? Raiz de 7 vezes raiz de 7 é raiz de 49, e raiz de 49 vai ser 7. Então, a gente fecha aqui com 1/7, ok? E, por fim, menos 2 elevado a menos 3. Então, 1 obrigatório, repete a sua potência, só que dessa vez com expoente positivo. E isso vai dar 1. Menos 2 elevado à terceira, observa, ó, expoente ímpar, negativo. Então, deixa negativo e resolve a potência. Então, deu 1/8. Para ficar melhor escrito, eu vou escrever menos 1/8 aqui. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, continuando então para a próxima parte da revisão aí, que são as propriedades das potências de expoente inteiro. As propriedades, pessoal, também não tem novidade para vocês já veem isso desde o 7º ano, né? E temos algumas regras. Toda vez que você tiver um produto, tá? Que a base é a mesma, né? O que a gente tem que fazer? A gente conserva a base e adiciona os expoentes. Simples assim. Toda vez que você tiver uma divisão de potências de mesma base, conservamos a base e subtraímos os expoentes. Quando você tiver uma potência de uma potência, então você tem a sua base já é uma potência e está elevado a um expoente. Então, o que a gente faz? Conserva a base e multiplica os expoentes. Essa propriedade 4 e 5, elas são muito semelhantes aí. A diferença é que uma é produto e a outra é quociente. Então, o que a gente faz aqui? A gente aplica a propriedade distributiva, né? Então, eu pego esse expoente e jogo para cima do A e em cima do B. Então, eu posso separar esse produto, tá certo? Assim como eu posso separar também o quociente, né? Transformando em A elevado a N dividido por B elevado a N. Então, não tem mistério nenhum aqui. Vamos lá aos exemplos. 7 elevado ao quadrado vezes 7 elevado à terceira. Você observa aqui uma multiplicação de mesma base. A regra manda manter a base, somar os expoentes. Só isso. Professora, você não vai desenvolver o cálculo? Pessoal, agora com o exponencial não há necessidade, tá? De você resolver todas as potências, tá? Então, deixa no formato de potência. Tranquilo? Só isso. 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado à terceira. Divisão de mesma base. Então, eu vou manter a minha base e fazer o que com os expoentes? Subtrair os expoentes. Acabou, tá? Opa, troquei aqui, gente. 5 menos 3 é 2. Por fim, 3 elevado à quarta dividido por 3 elevado à sexta. Mantém a base e subtrai os expoentes. Então, 4 menos 6, 2. Professora, posso deixar no formato de 1/9? Pode, pessoal, é a mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, expoente negativo, repete a base com o expoente positivo, só trocar o sinal, ok? Então, é o mesmo, ok? Vamos lá, mais exemplos. Aqui, ó, jogar esse cálculo aqui em cima. Cinco elevado a 4 elevado à terceira, ou seja, eu tenho uma potência de acordo com a regra, mantém a base e multiplica os expoentes, ok? 2x elevado à terceira. Então, você vai pegar esse expoente 3 e aplicar a distributiva aqui. Então, eu tenho 2 à terceira vezes x à terceira. Ou seja, eu tenho 8x à terceira. Imagino que ninguém está pensando que isso aqui é 6, né, gente? Pelo amor de Deus. É 2 vezes 2 vezes 2, tá? No segundo ano tem que errar essas besteiras, não, tá? 7 quintos ao quadrado. Vou aplicar a distributiva aqui de novo. Então, vai ficar 7 ao quadrado. E aqui 5 ao quadrado. Então, vai ficar 7 ao quadrado sobre 5 ao quadrado. Se for um número pequeno, resolve. 7 ao quadrado é um número muito tranquilo de você responder. 49. 5 vezes 5, responde também. 25. Ok? Pessoal, para finalizar, a gente vai falar agora de notação científica. E o que vem a ser notação científica? Todo número real não nulo com a expressão decimal finita pode ser representado na forma de k vezes 10 elevado a m, em que m é um número inteiro e k é um número real, tal que 1 é menor ou igual a módulo de k menor do que 10. Essa é a forma de representação, é chamada de notação científica. Traduzindo tudo isso. Toda vez que você tiver números muito grandes
ou números muito pequenos, a gente pode escrever usando notação científica, tá? Onde esse K tem que ser sempre um número entre 1 e 10, tá? Então, sempre tem que estar nesse formato. Na verdade, menor do que 10, então tem que estar entre de 1 até 9, ok? Módulo, porque pode ser positivo ou negativo, tá certo? Professor, e se eu representar na forma de maior do que 10? Você não está representando em notação científica, você está representando na forma de potência de 10, ok? Então, o que nós vamos fazer? Para quem não entendeu essa diferença de potência de 10 em notação científica, eu vou mostrar aqui agora. Aqui, pessoal, eu tenho um número seguido de 3, 6, 9, 12, 15 números. 15 números, 15 zeros, na verdade, né? Quis dizer 15 zeros. Se você escrever 13 vezes 10 elevado a 15, nós reescrevemos esse número. Só que esse número está escrito na forma de potência de 10. Por quê? Lembra que na notação científica esse número tem que estar entre 1, né, maior do que 1 e menor do que 10, tá? Olha aqui a definição, de novo, ó, entre 1 e 10. 13 é maior do que 10. Então, ele não está escrito em notação científica. Professor, o que a gente faz para escrever em notação científica? Você vai acrescentar aqui, ó, uma vírgula aqui e contar quantas casas ficaram depois dessa vírgula. Então, 1,3 vezes 10 elevado a 16. Agora eu sim transformei em notação científica, tá certo? E quando eu tenho um número muito pequeno, tá? O que eu vou fazer? 2, que é o número significativo que eu tenho aqui, vezes 10 elevado à quantidade de casas que eu tenho aqui depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elevado a menos 8. Inclui o 2 também, tá certo, pessoal? Então, vocês já devem ter percebido aí que a gente agora vai trabalhar com uma apostila, porque o livro de vocês não tem o conteúdo de função exponencial, tá? E essa apostila, muita gente na enquete falou o seguinte, que prefere fazer lista. E eu até já entendo, porque os exercícios do nosso livro são fracos. Eu lembro de ter conversado com vocês, alguns de vocês, no presencial sobre isso, tá? Eu acredito que vocês vão amar essa apostila, tá? Porque ela é muito completa mesmo, tem muitos exercícios. Eu vou passar o exercício para vocês agora, que eu não vou lembrar aqui a página, mas no final do vídeo vai estar aí para vocês. E o que acontece? São muitos exercícios. Se eu não me engano, eu vou passar do 1 ao 9. E cada um desses itens aí vai até da letra A até a letra G, tem questão que vai até a letra U, tá? Então, pessoal, eu vou passar alguns exercícios que eu acho que são mais importantes, mas vocês vão fazer, pode fazer todos, tá? Então, essa apostila, ela tem muito exercício. Se eu ficar passando todos os exercícios, a gente vai perder muito tempo com correção. Mas você pode ficar à vontade para fazer esses exercícios, tá certo? Eu só não garanto fazer correção de todos. Por isso que eu acabo escolhendo, né? Na enquete, alguns alunos comentaram que, eu queria mais exercício, tem pouco exercício. Repito, por que eu passo pouco exercício? Eu tenho consciência que não existe só a minha matéria, tá? Então, se eu for passar todos os exercícios que eu quero, vocês não têm vida. Por isso que eu passo alguns. Mas, se você está confortável, você tem tempo, está disposto a fazer todos, por favor, fique à vontade e dê meu parabéns. Então, até mais, gente. Até o próximo vídeo.